Entenda por que ditadura dos carros elétricos ameaça a indústria europeia. Proibição de carros a gasolina e diesel pela União Europeia levará a domínio dos chineses no mercado de larga escala, alertam especialistas. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro, e use nosso cupom MENTIRAS15, para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Segundo a revista Forbes, o plano da União Europeia de forçar seus cidadãos a comprar carros elétricos surpreendeu a indústria automobilística, já que os equivalentes chineses estão prontos para superar os produtos locais no mercado de massa. A insistência em carros elétricos está ganhando aplausos de grupos ambientalistas. Mas o mercado de larga escala provavelmente será dominado pelas montadoras chinesas, com seus sedãs e SUVs competitivos que não podem ser igualados pelas europeias. Isso provavelmente significará perdas financeiras para os fabricantes e grandes perdas de empregos. A União Europeia está proibindo a venda de novos veículos movidos a motor de combustão interna, os chamados ICE, sigla para Internal Combustion Engine, reprimindo gradualmente as emissões de dióxido de carbono CO2 até 2035, quando serão viáveis apenas os novos veículos elétricos a bateria, chamados de BEV. Isso foi criticado por líderes do setor, como o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, que disse que é uma receita para o desastre se os políticos escolherem esse caminho. Segundo Tavares, apenas os europeus ricos poderão comprar carros novos e isso significa problemas políticos. A indústria europeia enfrenta uma crise criada pela própria União Europeia. Os críticos dizem que com certeza, isso promoverá a economia verde, mas também devastará sua própria indústria automobilística no processo e entregará uma grande parcela de seu mercado doméstico para empresas chinesas e americanas, como a Tesla. Sua insistência na vitória dos carros elétricos é uma porta aberta para a China, que tem uma enorme liderança na fabricação de veículos elétricos por causa de sua tecnologia de bateria de classe mundial e de cadeias de suprimentos de materiais cruciais estabelecidas. Fabricantes de larga escala como Volkswagen e Stellantis serão as principais vítimas. Modelos mais caros como os de Mercedes, BMW, Porsche ou Audi ainda não serão afetados. Mas mesmo esse mercado de luxo está sob ataque da China. Matt Schmidt, da Schmidt Automotive Research, aponta a dimensão da incursão chinesa. Vemos carros elétricos de fabricantes chineses respondendo por 1 em cada 10 novos elétricos vendidos na Europa em 2023. Isso pode chegar a 12,5% em 2030, disse Schmidt. A Schmidt Automotive Research prevê para 2023 cerca de 1,6 milhão de novos elétricos na Europa e uma participação de mercado de 15,1%. As vendas aumentarão para 2,7 milhões em 2025, 20% de participação, e para 9,2 milhões, ou 65% em 2030, estima a consultoria. Esperamos que a Polestar, a MG e a BYD dominem entre os fabricantes chineses na Europa Ocidental em 2023, respondendo por mais de 80% dos volumes vindos da China. A Zeekr da Geely será uma perspectiva interessante de se observar ao longo do ano, avaliou Schmidt em uma troca de e-mail. Tentará a União Europeia aumentar a tarifa de importação de 10% para desacelerar esse avanço? O CEO da Mercedes, Ola Kalinius, apontou na semana passada que com as empresas europeias enchendo seus cofres com o renminbi chinês ao longo dos anos, especialmente as alemãs, seria um pouco hipócrita se os alemães começassem a chamar de jogo sujo agora que os chineses querem entrar na Europa, lembrou Schmidt. Nick Molden, CEO da empresa independente de testes de emissões Emissions Analytics, disse que a China tem uma estratégia inteligente e a Europa fez o jogo dela. Estamos vendo veículos chineses com preços de $29 mil, competindo com similares europeus custando $60 mil, e isso será uma carnificina para a indústria automobilística da Europa. Haverá uma pressão muito forte por tarifas ou outras proteções, disse Molden em entrevista. A União Europeia está presa entre o consenso político estabelecido por organizações ambientais e uma crise industrial sobre a qual eles simplesmente não sabem o que fazer, enfatizou Molden. A Associação dos Fabricantes Europeus, conhecida pela sigla francesa ACEA, pediu uma ação da União Europeia para ajudar a mitigar o ataque chinês. A entidade também está preocupada com o impacto da chamada IRA, que é a Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos, na competitividade automotiva europeia.
A competição acirrada com os fabricantes chineses de veículos elétricos agora mostra claramente mais do que nunca a necessidade de a Europa ter uma forte política industrial. A Europa está impondo um caminho para a mobilidade com emissões zero, enquanto outras regiões estão incentivando a eletrificação. A Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos, por exemplo, cria incentivos maciços para se concentrar em veículos elétricos a bateria e movidos a hidrogênio, disse a ACEA respondendo a perguntas. A Stellantis se retirou da ACEA no ano passado. O conglomerado automotivo não detalhou suas razões, mas provavelmente estavam ligadas à aceitação pública da ACEA do plano da União Europeia de proibir a venda de novos veículos movidos a combustão interna até 2035. Esta última declaração da ACEA para uma forte política industrial parece pedir mais subsídios em vez de uma mudança nas regras subjacentes. A ACEA também espera que a lei que trata de matérias-primas aumente a capacidade doméstica de extrair, refinar e processar elementos como lítio, bem como melhorar a segurança de abastecimento. Caso contrário, os fabricantes de veículos da União Europeia continuarão em desvantagem significativa em comparação com seus colegas de outras regiões, disse o comunicado da ACEA. Molden, da Emissions Analytics, diz que os políticos da União Europeia só podem culpar a si mesmos porque prestaram muita atenção aos interesses setoriais que aceitaram uma visão extrema, em vez de visões mais equilibradas da iminência e da gravidade de uma crise climática. É improvável que os americanos aceitem uma proibição total de veículos a gasolina em breve. O IRA jogará com as vantagens naturais dos Estados Unidos. Nas palavras de Molden, a América pode construir a capacidade de refino de materiais para veículos elétricos. A longo prazo, a América poderia, em teoria, se tornar totalmente elétrica, servida por uma grande indústria doméstica. Mas a Europa sempre permanecerá dependente de importações estrangeiras para grandes partes da cadeia de valor. Mas foi a Europa que iniciou essa proibição de veículos a combustão, que em parte levou à reação dos Estados Unidos. A Europa não tem minerais ou capacidade de refino, e ainda não tem eletricidade verde suficiente. Além disso, está no meio entre a China e a América e os resultados prováveis serão uma indústria automobilística europeia muito menor, disse Molden. Owen Edwards, analista da Grant Thornton UK, tem uma visão mais relaxada da ameaça da China, que precisa superar a tarifa de importação de 10% da União Europeia. Não está claro se a União Europeia reagirá ao influxo de veículos chineses na região, impondo novas tarifas sobre veículos importados para proteger fabricantes domésticos. Portanto, os chineses devem considerar essa possibilidade ao decidir suas estratégias de fabricação de longo prazo para a Europa. Além disso, pode levar algum tempo para que eles ganhem força na Europa devido à falta de reconhecimento de marca e aceitação do consumidor e à redução dos futuros subsídios de veículos elétricos em toda a Europa, disse Edwards na publicação Auto Focus, da Cox Automotive. Mas Molden vê sérias consequências para a Europa. O que acontecerá quando o mercado de massa precisar de veículos elétricos? Mesmo agora, estamos ficando sem aqueles dispostos a pagar o preço. Há uma entrada significativa dos chineses com veículos fortemente subsidiados. As montadoras europeias sofrerão porque não podem competir em preço, ponderou Molden. Elas vão correr pedir subsídios à União Europeia, embora o setor premium esteja bem por enquanto. A indústria europeia acabará ficando muito menor, mais como uma indústria de montagem final, um pouco como o Reino Unido. Ao proibir novos veículos a combustão, e insistir que os europeus comprem elétricos que não podem ser baratos o suficiente, eles criaram um movimento desagradável entre suas boas intenções e a realidade econômica, concluiu Molden.